Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 34º dia da caminhada de oração 4. Hoje é 24 de maio de 2019, hoje é sexta-feira. Hoje nós vamos estar falando o tema que é a porta do monturo. Essa porta do monturo é a porta do lixo, mas eu coloquei o nome nela como porta da purificação. E o texto-chave está em Neemias, capítulo 3, versículo 14. Antes de entrar no devocional, eu quero desejar para vocês um bom final de semana. Quero dizer que nosso final de semana, ele tem que ser um tempo que a gente aproveita para descansar e para a gente avaliar tudo que a gente fez, tudo que a gente viveu na semana. E ali a gente restaura as nossas forças para a gente poder começar uma nova semana, né? Uma nova semeadura na nossa própria vida. Eu sei que essa semana tem sido puxado, né? Os devocionais têm sido bem pesados. Eu não imaginei que seria tanto. Eu só tinha na cabeça para falar sobre as portas. Mas quando a gente vai mexendo nessa reforma, é igual uma casa mesmo, né, irmãs? Às vezes a gente faz um plano de reformar uma casa e a gente vai, e quando começa a reforma é que você vê que tem muito mais coisa para fazer do que você gostaria, e às vezes vai demorar muito mais tempo do que você imaginaria. Então, o final de semana eu vejo como isso, né? Com essa oportunidade que Deus nos dá de nos aquietar e observar tudo que nós fizemos durante a semana, observar se a gente está caminhando na linha mesmo do que Deus queria. Só que, infelizmente, é, a gente está vendo aí pelas portas o quanto de coisa a gente precisa melhorar na nossa vida. Então, devido a isso, infelizmente, o final de semana acaba não sendo esse tempo de descanso, de restauração e de observar o que a gente fez. Ele acaba sendo um momento que vai trazer mais lixo para a gente, porque às vezes a gente gasta o final de semana ali com o que não devia. E o final de semana às vezes vai ser assim, até frustrante, porque a gente vai olhar, ver que passou uma semana, ver que a gente não conseguiu romper em nada e já vai começar uma nova semana e a gente já começa aquela semana cansado e sobrecarregado e desmotivado. Mas Deus quer mudar isso nas nossas vidas. E eu quero ler então, antes de entrar no devocional, faz parte do devocional essa palavra que eu vou ler, Isaías 49, 26 a 31, faz parte do devocional, mas eu quero ler ela antes de começar o devocional, tá bom? Então vamos lá. Isaías 40, versículo 26 a 31. Levantai ao alto os vossos olhos, vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército dela, segundo o seu número. Ele a chama a todas pelo nome, por ele ser grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. Aqui está falando do exército das estrelas. Tem uma tradução que fala que é o exército das estrelas, que Deus faz sair ela em ordens, chama cada uma pelo nome. Por que dizeis, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor, e o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus? Né? A gente está dizendo que o caminho do Senhor, o meu juízo está despercebido ao meu Deus, Deus não está olhando para mim? Aí no 28 fala: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga? Ele é inescrutável o seu entendimento? Ele dá força ao cansado, ele aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Essa é a palavra que eu quero falar antes de eu começar a falar dessa nova porta. O Senhor está pronto para renovar as nossas forças. Ele está dizendo aqui que os jovens, que a força, ela não vem só da juventude. E ele está dizendo aqui no versículo 30 que os jovens podem se cansar, fadigar,
e os mancebos, os bem jovenzinhos, podem até cair, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e vocês vão subir como águia, vocês vão correr com os cavalos, como eu já disse no outro devocional, e vocês não vão cansar, vocês vão andar e não vão fadigar. O Senhor quer derramar, irmã, sobre nós uma unção de força, de renovo, de alegria, de todos os dias que amanhecer, a gente ter essa força, né? E eu falei ontem sobre isso, que o inimigo tem roubado a nossa alegria de viver, tem roubado a nossa força. Então não deixe que o seu final de semana seja um momento frustrante, seja um momento que você que vai te frustrar, que o inimigo vai usar para te frustrar, para dizer, olha como você não fez nada produtivo durante a semana e olha como começará uma outra semana e você continua nesse ciclo de cansaço, de amarra. Então, se posicione, faça aquilo que eu disse ontem, encha sua casa de louvores, especialmente no final de semana, para que a alegria do Senhor entra, para que a força do Senhor te coloque de pé, tá bom? Então vamos lá para a nossa porta do dia, porta do montouro, porta do lixo. Neemias capítulo 3, versículo 14, fala assim: a porta do montouro reparou Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Este edificou e lhe assentou as batentes com seus ferrolhos e tranca. Então essa é uma das portas que foi restaurada. Essa porta, ela dá para a saída da cidade, ela dá para o vale, como eu falei ontem, né? Ela fica ali perto, as duas são perto. E é interessante isso, eu achei interessante essa conotação das duas portas serem perto, a do vale com a porta do lixo. E isso é muito espiritual, porque muitas vezes nós vamos parar no vale por causa do lixo, né? O que é a porta do lixo? Montouro era onde era jogado todo o lixo da cidade, né? Eu disse todo o lixo da cidade. E ali poderia ser jogado animais mortos. Dizem que, não sei, né? Dizem que pode ser até que jogassem corpos de pessoas mortas, pessoas que talvez não era considerada digna de um enterro, não sei, um bandido, não sei. Mas dizem que pode ter isso também. Mas não importa. Importa que era uma porta de ruínas, de entulho, de lixo. Então, nesta manhã eu quero que você pensa sobre isso, né? Pensa nessa porta, qual é essa porta que Deus quer restaurar na nossa vida? A porta do lixo, a porta onde a gente está acumulando coisas que não devia ser acumulado. A porta que às vezes a gente colocou uma coisinha ali que nem era lixo. Você sabe como é que é isso, gente? Que você guarda uma coisinha que não era lixo no momento, mas ela ficou guardada tanto tempo que ela virou lixo. Aí ela acumulou com outras coisas, já virou um lixo, já tomou um lugar. E hoje é dia da faxina. Sexta-feira no Brasil tem isso, né? É o dia da faxina. E, e hoje a gente possa fazer uma faxina na nossa alma. A gente possa fazer uma faxina no nosso coração, na nossa mente, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, nos nossos lábios. E eu quero ler Isaías capítulo 1, versículo 18. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que são vermelho como o carmesim, tornarão-se como a lã. Se quiserdes e me ouvires, comereis o bem dessa terra. Então o Senhor está nos chamando, vem purificar, vem limpar os seus olhos, vem tirar dos meus olhos, eu estou vendo tanta maldade em vocês, vem tirar isso de diante de mim, vem aprender o que é bom, aprender o bem, aprender a fazer justiça. E eu vou purificar vocês, ainda que seu pecado seja como o carmesim. Carmesim é um vermelho super vivo, né?
Tá falando que ainda que os seus pecados são como a escarlate, o Senhor vai tornar eles branco como a neve. O nosso Jesus, ele morreu na cruz por nós, derramou aquele sangue que representava o sangue do Cordeiro Pascual ali no Antigo Testamento para nos purificar. Que você tome posse nesse dia do sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Vamos entrar para esse quarto da bagunça, para esse lugar que ali não é lugar para lixo, né? Vamos colocar esse lixo para fora, vamos fazer uma faxina, vamos fechar essa porta. O lugar do lixo é para fora, é no lugar de lixo, mas o inimigo tem trazido esses lixos para dentro de nós, né? O inimigo tem trazido o lixo para dentro de nós e, e o Senhor nesse dia ele quer nos limpar. Por onde entra esses lixos? Entra da nossa mente, entra naquilo que a gente vai acumulando, né? Ai, aquela pessoa falou isso comigo, eu fiquei ofendida, guardei um lixinho. Ai, eu vi uma coisa, né? Abri uma, sei lá, algum site que não devia, vi uma cena de novela que não devia. Sim, irmãs, porque novela, infelizmente, o que que tá passando novela? Tá passando uma mocinha bonitinha, né, traindo o marido, ou o marido bonitinho traindo a esposa, e a gente fica ali achando romântico. A gente tá quase aplaudindo o adultério. Com isso, a gente está dando abertura para essas coisas na nossa casa, porque se a gente está sentada vendo, absorvendo e achando, concordando que eles até deviam ficar junto, eu acho que eles ficam até mais bonitinhos do que ele com a esposa, e a gente começa a viajar na maionese e vai trazendo esses lixos para dentro de nós, e quando a gente vê, a gente está um poço de entulho, a gente está à porta do monturo. Então, o Senhor, assim, Ele quer falar conosco hoje. Vamos fazer uma faxina na nossa vida. Eu sei que está puxado, irmãs, eu sei que não é fácil ouvir 52 dias de devocional só nos chamando atenção, nos levantando, né? Muitas desistem, irmã, muitas desistem. Começa a ouvir o devocional, quando eu vou mansinha, né? Tá tudo bem. Na hora que entra num arranca-rabo, o povo já, não vou ouvir esse negócio não. Mas é o que eu li em Isaías 40 hoje, toma posse, o Senhor restaura as suas forças. Ele restaura a sua força. E ele está dizendo aqui em Isaías, no capítulo 1, versículo. Eu coloquei versículo 18, mas eu li do 16 ao 18. Ele fala: se vocês deixar ser purificado, se vocês me ouvir, se você quiser, está falando aqui no versículo 19, se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. Então eu não trago só palavra de exortação. Eu coloco versículos e milhões de versículos, eu só paro, irmã, porque não tem tempo, senão eu ia metendo versículo aqui que está falando sobre essas coisas, mas o Senhor, ele tem uma palavra de exortação e ele tem a solução, né? Ele tem uma palavra de exortação e ele sempre tem a solução. Aliás, eu vou até dar uma dica aqui sobre profecia. Outro dia eu falei sobre isso, né? Essas profecias que vêm, porque falou isso, vai acontecer isso no mundo, no Brasil. Profecia de Deus, para mim, ela tem uma explicação, ela vem uma correção e ela vem o que que nós precisamos fazer, tá bom? Isso fica uma dica, não é uma profecia de calamidade e não tem uma dica, tem uma profecia que não tem jeito, tipo assim, vai acontecer, mas ele sempre traz algo. Clamem a mim, se arrependam. Vocês precisam fazer isso. Está acontecendo isso porque vocês estão fazendo assim, como ele disse aqui, né? Limpa de diante de mim, dos meus olhos, essa maldade que você está. Então, Deus sempre que traz uma profecia, ele traz uma direção. Profecia sem direção já é coisa que vocês têm que estar mais atento, tá bom? Isso é só uma dica de como é que a gente ouve uma profecia. É, Quero ler o Salmo 113, o versículo 7 e 8. Ele levanta do pó o pobre e do monturo ergue o necessitado. Mas eu vou ler como porta do lixo. Ele levanta do pó o pobre e do lixo ergue o necessitado. Para fazer assentar aos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor quer nos tirar do lixo aonde nós estamos pobre, necessitado, e ele quer nos fazer assentar com os príncipes. Todo mundo quer assentar com os príncipes, né? Mas ninguém quer sair do lixo.
Ninguém quer sair da sua própria sujeira. Ninguém quer sair daquilo que não agrada a Deus, daquele lamaçal, daquela imundícia. Então hoje, que o Senhor assim fale no nosso coração e nos ensina a fazer essa faxina. E essa faxina tem hora que ela vai ser, tem dias que ela vai ser pesada, ela tem que ser constante, irmã, porque a gente não sabe a quantidade de lixo que tá ali. Não pense você que vai ser um dia só. Não pense você que é ouvindo um devocional, você já vai estar limpa, pura, branca, não, é diária. Vai ter dias que você vai tirar entulhos e entulhos, vai ter dia que você vai tirar só uma teia de aranha. Mas isso tem que ser uma limpeza constante. Mas a gente tem que querer, né? Eu tô falando de que talvez tenha muitos lixos, porque talvez a gente acumulou muito lixo. Não é verdade? Às vezes, uma pessoa que conheceu o Senhor, por exemplo, uma pessoa que despertou hoje, eu despertei, eu quero me limpar e eu tô com 60 anos. Olha o quanto de lixo talvez essa pessoa acumulou, né? Na nossa casa mesmo a gente vê isso. Você pode observar isso, que tem dia que o lixo é menos, tem dia que o lixo é mais. Mas o lixo ele tá ali todos os dias, né? Uma casa precisa ser mantida limpa todos os dias, senão ela acumula lixo. E assim é a nossa vida, dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Eu quero ler Eclesiastes capítulo 3, versículo 6, a parte B do versículo fala assim: há tempo de guardar e tempo de jogar fora. Então, no nosso dia a dia, nós temos que estar atento a isso. Receber uma palavra de ofensa, não guarda ela para ruminar aquilo ali, não. Bota para fora. Olha, eu perdoo, eu rejeito, eu relevo, acabou. Porque senão aquilo vai acumulando dentro de nós. Mas para completar o devocional, para falar mais profundo e fechar, eu quero falar, nós vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 32. É bastante versículo, irmãs, eu quero lendo e tentando falar um pouquinho deles. É importante, é a palavra de Deus que transforma, não é minha voz, não é minhas experiências, não é minhas historinhas, é a palavra de Deus, tá bom? Então, por isso é necessário ler a palavra de Deus. Por muitas vezes, em alguns devocionais, ou quando eu estava ministrando em algum lugar, por muitas vezes eu deixava de ler para poupar as mulheres, para economizar tempo, mas eu entendi que a palavra de Deus tem que ser falada. De tudo que tem que ser falado no devocional, a palavra de Deus é o mais importante. Então, vamos lá? Efésios capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, eu digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Deixa eu dar uma paradinha aqui, irmãs. Efésios é um livro fantástico. Efésios e Gálatas é um livro fantástico. É um livro os livros que eu li quando eu estava na adolescência, que eu estava saindo ali da adolescência e queria realmente me firmar com o Senhor, queria entender realmente o que é o novo nascimento, o que é andar numa vida de santidade, porque tem hora que a gente não entende isso, né? E então, quando eu li isso aqui, eu falava, Senhor, eu sei que certas coisas entristecem o teu espírito, certas coisas não cabe mais a mim fazer, mas como que eu paro? Como é que eu paro com certas coisinhas que a gente sabe que está errado, mas a gente não sabe nem por onde começar, né? Às vezes a gente ora, pede a Deus, mas existe uma prática. Você precisa praticar, parar certas coisas. E também eu quero comentar um comentário seguinte. Eu vi essa semana passada, eu estava vendo um nutricionista falar e eu achei super interessante. Eu quero aplicar essa palavra do nutricionista naquilo que a gente está aprendendo hoje. Foi o primeiro nutricionista na minha vida que eu ouvi falar isso e era algo que eu já tinha no meu coração, que eu pensava dessa forma, eu penso dessa forma. Ele estava dizendo assim: quando você está mudando a sua alimentação, você quer transformar a sua vida, você quer perder peso, então você vai começar a mudar a sua transformação, a sua alimentação. Ele falou: não comece preocupado com o que você vai tirar. Comece preocupado, investindo no que você vai acrescentar. E aí você vai ver as transformações. Então ele estava falando, por exemplo, não começa pensando, eu vou ter que tirar o doce, tirar o pão, tirar tudo.
Não, começa no que você vai acrescentar. Eu vou acrescentar mais água na minha vida, vou acrescentar mais verdura, mais fruta, mais legumes, mais ovos, mais carne branca, entendeu? Então, isso eu quero que vocês levem para o lado espiritual. Quando nós olhamos para a nossa vida e pensamos, meu Deus, tudo que eu vou ter que parar de fazer para melhorar, não sei nem se eu dou conta. Então, foca no que você precisa acrescentar. Quando você acrescentar as coisas boas, automaticamente as coisas que você precisava tirar fica muito mais fácil, tá bom? Eu eu sou super fã de pão, né? Adoro pão. Achei que nunca na minha vida eu ia conseguir parar um pouco com pão. Mas quando eu comecei essa transição, há uns 10 anos atrás, que eu comecei a acrescentar o ovo mexido no café da manhã, aos poucos aquilo se transformou em um hábito e hoje a semana inteira praticamente eu como ovo mexido no café da manhã e olha o quanto de pão eu eliminei da minha vida. Amo pão, não vou tirar nunca total, porque eu, Rose, não acho que é o mal do século, como todos dizem. Se fosse assim, a França estava falida, a Inglaterra, a Itália, né? Os lugares dos pães. Isso aí é modismo. Claro que você tem que controlar devido à idade, blá blá blá, mas consegui eliminar muito do meu pão. Continuo comendo pão, mais para tarde, o café da tarde. Mas olha só, uma semana você comendo ovo mexido, tanto de pão durante esses 10 anos que eu eliminei. Então foca no que você precisa acrescentar na sua vida. Porque senão o inimigo fica na sua cabeça. E você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, você tem que parar de fofocar, você tem que parar de desejar coisas ruins para os outros, você tem que parar de pensamento negativo. Por fim, você desiste. Fala, ah, não, gente, ó, não aguento, não vou conseguir, né? Então vamos focar nas coisas boas, que é o que vai falar aqui, tá bom? Então vamos lá. O Senhor estava falando aqui no versículo 17 que, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então Deus está nos chamando para andar diferente do mundo. Obscurecido, como é que eles andam? Eles andam obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Então, as pessoas não compreendem os planos de Deus, por quê? Então, o entendimento está obscuro, né? Estão alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que eles estão vivendo e da dureza do coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Lembra que eu falei que nós estamos insensíveis ao Espírito Santo? Pois é. Por causa dessa insensibilidade, nós cometemos toda sorte de impureza, porque o Espírito Santo, ele é muito sensível, ele é fino, ele é delicado. Quando eu conheci uma senhorinha de 80 anos que falou isso, a gente tinha um sacolão e quando ela ia lá comprar, ela, oi minha filha, tudo bem? Aí ela falava de Deus, daqui a pouco ela falava, ai, como Jesus é fino e delicado. Então, assim, o Espírito Santo é fino e delicado e ele é sensível para você ouvir a voz dele, para você entender que algo que você está fazendo não agrada o Espírito Santo, você tem que ser sensível. Então, se nós não estamos sensíveis, nós cometemos toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste com Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e neles foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo as suas concupiscências do engano. Existe, depois que nós começamos a conhecer a palavra de Deus, depois que nós conhecemos Jesus, existe dois homens. Existe o seu velho eu e o novo eu que Deus quer criar em você. Então, nós temos que todos os dias, nessa faxina, despojar do velho homem. E como que nós vamos despojar desse velho homem que vive na concupiscência do engano? Renovando no espírito do vosso entendimento. Lembra que eu falo sempre? Renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É na sua mente, é no seu espírito. Quando você começa a absorver essas coisas novas que Deus está nos ensinando. Aí você se reveste do novo homem, versículo 24. Vos revesti do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. O novo homem, ele anda em justiça, retidão e procede da verdade. Agora entra na parte prática.
Portanto, versículo 25, por isso, deixa a mentira, fala a verdade. Ali você começa a faxina, tá bom? Joga a mentira fora, põe a verdade. Fale a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai, mas não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, a gente vai ficar nervoso de vez em quando, vai dar vontade de quebrar tudo? Vai, mas não pode, tá bom? Controla, morde o dedo assim, não faz. Eu tenho uma tia, minha tia amada, minha mãezinha, né, tadinha, falando mal dela. Não pode, né, gente? Pensa na mulher que fica irada. Jesus tem misericórdia. A bichinha tá com 80 anos e até hoje não aprendeu. E, e ela tem uma mania de falar as coisas com os outros, brigar com as pessoas. E eu dei esse conselho para ela. Tia, pelo amor de Jesus Cristo, pegue um pano e morda ele, tá bom? Mas não fala o que você quer, porque você tá pecando, você vai ferir as pessoas, você vai trazer confusão para sua vida. Eu vou tentar, minha filha. Toda vez que eu converso com ela tá melhorando, eu acho, viu, irmãs? Eu tenho esperança. Enquanto houver fôlego de vida, eu vou ter esperança. Mas, então é isso. Você irou, não peca. Lá fala, não põe o sol sobre a sua ira. Por quê? Deus ainda está te dando o dia inteirinho para você controlar essa ira, né? Deus é misericordioso, longânimo. Aí no versículo 27, não deis lugar ao diabo. Gente, a gente está vendo que o circo está armado, mas a gente vai lá e cai na esparrela. Não dê lugar ao diabo, como diz a minha mãe. Minha mãe fala uma frase maravilhosa: não dê gosto a eles. Sabe o que é não dar gosto a eles? É aquilo assim, ó. Você recebeu uma seta na sua cabeça e começou a brigar com seu marido na sua mente. Eu vou brigar na hora que esse homem chegar, eu vou falar tudo que eu quero, blá, 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 blá. E o Espírito Santo falando: não, não, não faça isso, acalma, ó. Então minha mãe fala: não dê gosto para eles, não faz o que a pessoa quer. A pessoa quer que você briga, o inimigo quer que você briga. Você vai lá e faz aquilo que o inimigo quer. Então não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, que roubava, não roube mais, né? Antes, trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for para a edificação, conforme a necessidade. Assim transmita graça aos que ouvem. Aqui começa a faxina na nossa boca. Controlar a boca. Senão a gente fica aquela mulher chata, rancorosa, que ninguém quer ficar perto, que até a família vai largando para lá, de tão chata que a gente fica. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. O Espírito Santo mora dentro de nós. Como diz a minha amiguinha velhinha lá, que eu falei, ele é fino e delicado. Então não entristeça o Espírito Santo. Porque quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós estamos perdendo a intimidade com ele. Chega uma hora que a gente não vai ouvir ele mais. Porque ele é fino e delicado, ele não fica arrombando a gente, né? Ele fala mansamente. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. Longe de vós. Nós mulheres, às vezes, tem muitas mulheres, né? Acho que a maioria gosta de uns gritos de vez em quando, né? De vez em quando eu grito também, tá, irmãs? Mas assim, mantenha isso longe. Controla esse espírito do barraco, sabe? Tem um espírito do barraco que o marido chega em casa, já tá aquele inferno, a filha chega cansada da escola, a mãe já tá enchendo o saco. É, tudo bem que tá corrigindo, mas calma, dá um tempo para as pessoas também, dá um tempo para a cabeça das pessoas, né? E Deus está falando aqui conosco, longe de vós toda amargura. Bota para fora esses lixos, irmã. Cólera, amargura, ira, gritaria, blasfêmia. Antes sede uns para com os outros benigno, compassivo, perdoando uns aos outros, como Deus também nos perdoou em Cristo Jesus. Não tem jeito, vou ter que ler mais um pouquinho. Por mim, eu lia todo o Efésio aqui hoje, mas eu vou ler mais um pouquinho, vou ler Efésios capítulo 4, capítulo 5, versículo de 14 a 20. 14 a 20. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te iluminar. Lembra que eu falei ontem que nós estamos vivendo adormecidas?
Deus quer nos despertar, Ele quer trazer luz para a nossa vida. Muitas vezes esses lixos, irmã, estão tão escondidinhos que a gente não sabe nem onde eles estão. Lixos que deveriam estar no lugar de lixo, ele está guardado em lugares especiais, né? Às vezes dentro das nossas gavetas, nas gavetas da nossa memória. Nossa memória não foi criada para guardar lixo, para guardar aquilo que você sofreu na sua infância, na sua adolescência, no seu começo do casamento. Não, sua memória foi criada para guardar coisas boas. Quando a palavra de Deus diz trazer à memória aquilo que te dá esperança. Sua memória tem que ser uma gaveta de coisa boa, que você abre assim e você viaja. Ai, que delícia a minha infância, que delícia foi minha adolescência. Esses dias vai lançar um novo seriado que eu gostava quando eu era adolescente, e quando eu vi, que memória gostosa, né? Que foi um tempo assim tão gostoso, era um seriado que é, me trazia alegria, me trazia vontade de crescer, de ser uma adolescente bacana, de estudar, de crescer. Então, você abre a memória, ela tem que ser uma coisa boa. Vamos limpar essa memória dos lixos ali da memória. Vocês já assistiram o filme, acho que no Brasil chamou A Mente Divertida, né? Aqui eu esqueci como é que é. Enfim, Uma Mente Divertida que chama, ou Divertidamente. Que mostra ali a memória da menina, como é formada, e tem hora que ali dentro da memória fica tentando que ela não construísse memórias ruins, né? Quem não assistiu, assista esse filme, é muito bom, muito bom. E é isso, Deus não nos criou para ter memórias ruins. Vai acontecer? Vai, mas por que nós vamos guardar na nossa memória? Por que nós vamos guardar na nossa caixinha da esperança, caixinha de vida? Vamos botar para fora essas memórias ruins, que elas não tem como talvez deletar uma memória, mas tem como você reeditar uma memória. Então ela vai ficar ali, mas ela vai ficar ofuscada, sabe? Você não vai ver direito. Ela não vai destacar as coisas boas, tá bom? Então vamos continuar lendo aqui, porque eu vou longe, irmãs. Capítulo 5, versículo 14, desperta entre os mortos, Cristo vai te resplandecer. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Não anda como louco, nércio, anda como sábio. É aquilo que eu falo o tempo todo. Aí examinai o homem, pois a si mesmo, todos os dias. Como é que você tem andado? Tem andado como uma louca, desesperada? Não, volta e anda como sábio. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Lembra que eu falei da organização? Remir o tempo. Nós precisamos remir o tempo. Nós precisamos ter o controle desse tempo. O tempo está nas nossas mãos. É nós quem dominamos o tempo. Eu sei que a correria está grande, mas a agenda do seu dia está na sua mão. Você pode controlar ela. Você pode tirar aquilo que não é importante. Você pode acrescentar aquilo que é importante. Comece pelas coisas importantes, né? Não vamos ficar no supérfluo, gastando o nosso tempo com aquilo que não gera vida, porque os dias são maus. Portanto, esta razão, esta razão, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hino e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu termino com essa frase, que vocês encham do Espírito Santo. Ontem eu falei sobre bebida e aqui está falando: não vos embriaguei com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus. E é engraçado que ontem, quando eu fui ouvir o devocional, não sei se vocês perceberam, já recebi um pequeno testemunho de que alguém percebeu que os pássaros estavam cantando, né? E na hora que eu estava ouvindo, eu falei, gente, esse pássaro está cantando no devocional ou está cantando agora? Porque aqui em casa sempre os pássaros cantam, mas já é a quarta caminhada de oração e eu não me lembro. Eu não me lembro de ter áudios pela manhã com os pássaros cantando tão alto como estava a ponto de ouvir no devocional. A criação, irmãs, ela louva ao Senhor.
os animais, eles sentem, eles sabem. Então, assim, eu falei sobre isso ontem. O que tira a gente do vale é o louvor. Louve, encha do Espírito Santo. Dê graça por tudo. Dê graça por esse tempo que Deus está trazendo tantas coisas na sua vida. E tenha um bom final de semana. Fica com o conselho, esse conselho que esse do nutricionista deu, mas que é o que eu sempre penso também. Eu não massacro a minha vida com o que eu preciso tirar. Isso eu aprendi muito cedo, porque senão a gente se frustra. Eu sempre procuro olhar para a minha vida o que que eu vou acrescentar, não é o que eu vou tirar. Automaticamente aquilo vai saindo, né? Se você começar a falar a verdade, automaticamente a mentira vai sair. Se você parar de roubar, vai começar a agir honestamente, automaticamente a desonestidade vai sair. Se você começa a andar em amor, automaticamente a falta de amor vai sair. Se você anda em perdão, a amargura vai sair. Então é tão mais simples do que a gente imagina, mas a falta de entendimento, né? A falta de conhecimento, a falta de se abrir para o que Deus quer, a falta de pegar na mão, deixar Deus pegar na sua mão e dizer, Pai, me guia. Que aqui está dizendo, né? Não andeis como louco, anda como sábio. E para ser sábio, a gente tem que comer a palavra de Deus, tá bom? Tenha um bom final de semana. E amanhã nós vamos já assim terminar a quinta semana, vamos fechar a quinta semana do devocional e que o Senhor te ajude nessa faxina, porque Ele quer transformar essa porta em porta da purificação. Um beijo, fiquem com Deus.